todos os advérbios, todas as locuções adverbiais vão funcionar como adjunto adverbial. Então, aqui você não precisa fazer um novo estudo. Se você já estudou advérbio, as circunstâncias do advérbio, é só se lembrar. Morfologia, advérbio. Morfologia, locução adverbial. Função sintática, adjunto adverbial. É o mais tranquilo deles, tá? Aqui eu coloquei um adjunto adverbial de modo, né? O artista vendia seus produtos, seus desenhos a prazo, modo como ele vendia os seus produtos. Então, sempre o circunstanciador. Já o aposto é o termo que explica, desenvolve, identifica, resume um outro termo da oração, independente da função sintática que este exerça. Só que tem que se lembrar o seguinte: aposto é um termo ligado ao nome, ligado ao substantivo, ligado a um pronome substantivo. Tá? Então, sempre que há um aposto, ele tem de, primeiro, ele é ligado a um nome. Segundo, ele tem de ter como núcleo um substantivo ou um pronome. Cuidado para não confundir aposto com predicativo, tá? Com adjunto adnominal. Por quê? Aposto predicativo pode ser um substantivo, pode, mas pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral. Aposto só tem que ter como núcleo, como palavra mais importante dentro dele, um substantivo ou um pronome. E há, fundamentalmente, 4 tipos de aposto. Quais são eles? Vejamos agora. O primeiro é o aposto chamado explicativo, que é o mais comum, aquele que as pessoas identificam de forma mais fácil. Ele vem entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses, tá? Encontrar o amigo, médico famoso. Então, veja aqui, o que eu lhe disse? Ele se liga a um nome, médico é nome, é substantivo, não é? Amigo também é substantivo. Então, ele se liga a um nome, a um substantivo, amigo, e ele tem como núcleo um substantivo. Esse é o núcleo do aposto. Morfologia, substantivo, famoso, adjetivo. Agora vamos olhar. Função sintática. Vou botar verde, hein? Função sintática. Dentro do aposto, tudo isso é aposto. Então, médico, tudo isso é aposto. Perfeito. O núcleo do aposto é o substantivo. Então, o substantivo é o núcleo do aposto. E o que vai ser o famoso, que morfologicamente é um adjetivo? Aí eu lhe pergunto, qual é a função sintática de um adjetivo que acompanha um substantivo? Um adjetivo que acompanha um substantivo se chama sintaticamente adjunto adnominal. Então, um adjetivo acompanhando um substantivo. Veja que a definição de adjunto adnominal é assim: não importa qual seja a função sintática do substantivo, todo adjetivo que acompanha substantivo é adjunto adnominal. Tá? Aposto especificador, também chamado especificativo. Ele sempre morou na Rua Maranhão. Aqui é o seguinte: um substantivo, rua é substantivo, Maranhão também é substantivo. Temos um substantivo que especifica o outro. Um substantivo próprio especificando um substantivo comum. É o caso mais clássico de aposto especificador. Neste caso, o aposto não apresenta pausas, não apresenta vírgulas. Senão, você, em algumas situações, poderá confundir com vocativo. Já o aposto enumerador ou enumerativo, a gente vai abrir uma enumeração. Veja, se eu pegar esses nossos 2 pontos e puser depois do verbo comprar e disser foi ao supermercado comprar 2 pontos, açúcar, arroz, farinha, nós estaremos separando o verbo comprar, que é transitivo direto, tá? Do seu complemento verbal, que seria açúcar, arroz, farinha. Isso não pode acontecer. Mas eu quero dizer e quero usar os 2 pontos. Então, isso aqui, ó, alguns itens vai funcionar como objeto direto do verbo, tá? E eu poderia fechar o ponto e encerrar a conversa, a oração estaria plena. Porque o aposto é um termo acessório. Mas aí o que eu fiz? Eu abri 2 pontos e trouxe, o que para você está em negrito, uma enumeração quais são os itens. Então, o objeto direto é alguns itens cujo núcleo é itens. E quais são os itens? Açúcar, arroz, farinha, vai funcionar como aposto enumerativo, tá? Então, é assim.
A gente não pode colocar dois pontos para separar verbo de complemento, não pode botar dois pontos para separar verbo de predicativo. Se nós desejamos fazer isso, por exemplo, as fases do processo são dois pontos. Agora você traz as duas como um aposto numerativo. Não pode assim, as fases do processo são dois pontos e aí bota fase A e fase B. Não. Para eu usar esses dois pontos na situação que estamos mostrando, eu preciso suprir o verbo com aquilo de que ele necessita. O meu verbo comprar necessitava de um objeto direto. O que eu disse, as fases do processo são duas, dei um numeral, não é isso? E agora eu boto dois pontos e cito quais são as frases. As fases não, as fases. Chegamos ao aposto resumidor, também chamado de resumitivo ou recapitulativo. Ele é um pronome normalmente indefinido que resgata, resume o termo anteriormente citado. No caso, ele está resumindo um sujeito composto. Pratos, panelas, talheres, nada era novo naquele lugar. Tudo isso aqui é sujeito, certo? Vamos lá, tudo isso aqui é sujeito, porque tudo se divide em sujeito e predicado. Então, a parte que sobra é predicado, a parte que eu coloquei aqui destacada é sujeito. Dentro do sujeito, vamos sublinhar os núcleos. E este é um sujeito do tipo composto, cujos núcleos são pratos, panelas, talheres. Então, veja que são três substantivos. E que este nada não é um quarto substantivo das coisas que eram novas naquele lugar. É uma negação delas. Ele resume, ele engloba, resumindo. Então, ele vai se chamar aposto. O que eu estou chamando a atenção, quero chamar a sua atenção é para o seguinte: apesar de o sujeito ser composto, o verbo está no singular. Por quê? Porque quando o sujeito composto, regra de concordância, quando o sujeito composto vem resumido por aposto, o verbo concorda com o aposto, que neste caso é um pronome indefinido, e não com o sujeito.